Igrene voltou. Tá, eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal, e vou me orientar pela tela, sim, tá? Um pouco para dar um retorno para vocês aí sobre o nosso encaminhamento, assim, dos últimos encontros, tá? A gente tem esse calendário aqui pela frente, tá? A gente tem uma corrente ainda dos estudos semióticos para ver, né? Que é essa chamada semiótica da cultura, sim. A gente avançou um pouquinho no calendário, né? A nossa discussão sobre a semiologia, ela estourou um pouco e ela ocupou uma das aulas, assim, que seria, então, era para a gente ter começado a semiótica da cultura na semana passada, né? Em função, assim, da discussão que se estendeu em torno da semiologia, a gente comeu uma aula, assim, que estava programada, né, para pertencer, digamos, aí, à semiótica da cultura, tá? Então, eu refiz o calendário em função disso, assim, fiz alguns ajustes, tá? No sentido de otimizar aí o nosso fechamento do semestre e também no sentido de proporcionar para vocês aí uma discussão interessante, assim, a respeito da semiótica da cultura, se não tão interessante quanto as demais, apesar do corte, eu estou me referindo a isso agora, que ela pelo menos possibilite assim um bom apanhado dessa perspectiva, tá? Que é dentre as mais importantes aí dos estudos de semiótica, talvez uma terceira via, uma terceira força, assim, né? Em termos de repercussão, em termos de circulação mesmo na pesquisa em comunicação no Brasil e tudo mais, né? Então eu refiz, tá, pessoal, o nosso calendário. Assim, hoje a gente teria no horizonte, assim, esse texto, tá? Eu já disponibilizei os 3 textos, esses que vêm aqui citados, já estão lá no Moodle, né? E a gente vai fazer essas últimas discussões sobre semiótica da cultura com a presença dos autores, tá? Então eu entrei em contato, assim, com 3 pesquisadores mais próximos de mim, obviamente, que eu conheci em algum momento ou outro, que trabalham com essa perspectiva da semiótica da cultura. E os 3 virão aqui, basicamente, nos apresentar assim, como usaram a semiótica da cultura nas suas pesquisas. Os 3 são doutores em comunicação, tá? O Marlon, que é o cara que vai nos visitar hoje. Então, eu estou referindo assim que a partir de hoje, nas próximas 3 aulas, nós teremos a participação de convidados, assim, que falarão para nós por 1 hora, tá? A respeito, assim, de como se apropriaram dessa corrente de estudos. Basicamente, esses caras vão apresentar, assim, o uso que deram para a semiótica da cultura, mais do que a gente fazer explanações, assim, muito mais panorâmicas e conceituais. Eu acho que talvez seja interessante mudar essa dinâmica aqui nessa reta final do semestre, mudar a dinâmica para ver pesquisadores de fato que estão trabalhando com essas perspectivas, assim, né? E que estão recentemente dando corda, e colocando isso em circulação, assim, entre nós, né? Então o Marlon defendeu a tese de doutorado dele agora há pouco, acho que foi mês passado ou no início desse mês, semana passada, se eu não me engano, é bem recente a defesa da tese dele na Unicinos, né? E ele escreveu esse texto, assim, que se chama Queimem a Bruxa, que é um texto que é um artigo que está para ser publicado numa revista acadêmica importante aí do Brasil, né? E é um texto em que ele dá um uso muito particular para um escrito do Yuri Lotman, que é o principal autor, então, dessa vertente aqui da semiótica da cultura, como a gente vai ver, tá? Na semana que vem, o Newton, que é um pesquisador também da comunicação, tá no Mato Grosso do Sul, defendeu a tese dele também no ano passado, com uma discussão sobre DJs e música eletrônica, também nessa perspectiva da semiótica da cultura. E no dia 26, esse dia já estava programado para a gente já encaminhar o fechamento, a gente não teria conteúdo nenhum nesse dia, mas como a gente comeu uma data da semiótica da cultura, eu resolvi usar essa gordurinha que a gente tinha lá na frente, assim,
para compensar um pouco essa data que a gente perdeu e conseguir trabalhar um pouco mais com a semiótica da cultura em função do trabalho do Silney, que vai apresentar assim, um estudo que também é parte da tese dele, um estudo que ele fez sobre esse autor, que é o Roman Jakobson. Tá? Qual é a minha ideia, pessoal? A minha ideia é o seguinte, que a gente continuasse no mesmo horário aqui, se encontrando às 6h30, só que das 6h30 até às 7h30 eu poderia falar coisas sobre a escola e sobre os textos também que seriam apresentados logo em seguida. Tá? Então, que o nosso convidado do dia chegaria às 7h30. Quando o convidado do dia, isso já vai acontecer hoje, quando o Marlon chegar agora, a gente já vai ter conversado um pouco. Eu já posso até ter falado sobre o texto dele, falado sobre a semiótica da cultura. Eu quero ainda fazer isso hoje, dar elementos para vocês, assim, para a gente já ir entendendo o que é essa escola, como é que ela se diferencia também das demais. Isso é importante, né? Das demais que a gente viu. E aí a gente conversaria com o Marlon, ou ele nos apresentaria, no caso aqui o Marlon é um cara que vai nos visitar hoje, ele falaria durante 1 hora sobre a sua pesquisa, ou talvez meia hora, mas aí a gente pode abrir, eu também posso puxar questões, a gente pode ir meio norteando um pouco a fala dele, ou ir estimulando a fala dele, fazendo provocações, enfim, assim, a essa conversa, né, sobre a semiótica da cultura. Tá? Então isso é uma alteração na nossa dinâmica de trabalho, que a gente iria assim, então, das 7h30 às 8h30 recebendo um convidado, né? Esse convidado vem aqui, fica não mais do que isso, porque eu também não quero ocupar muito, né? Os meus colegas aí, enfim, eles estão fazendo isso assim de boa vontade, no sentido de colaborar com a gente, né? Também com a aula, mas não só, como vocês vão ver. Então, acho que 1 hora, fazer uma fala breve, assim, como eles vêm, os três, no caso, têm as experiências do doutorado muito recente. Nessa condição, o pesquisador vem muito assim, querendo mostrar o que fez, o que estudou, apresentar o que estudou. Então, vem muito numa pilha, assim, de uma pesquisa recém-concluída, que está muito fervilhante, muito recente, muito quente, assim, para os três, no caso, né? Então, acho que eles vêm com um gás que é importante, assim, para esse nosso encontro. Eu acho que é interessante também a gente ver como essas grandes teorizações elas acabam acontecendo aqui para nós, né? Acabam chegando para nós aqui. Tem gente aqui no PPG da URGS estudando dentro dessa perspectiva da semiótica da cultura. Então, é interessante ver trabalhos concretos que se movimentam dentro desses marcos teóricos assim, que a gente está montando, né? E que fazem coisas aí dentro, né? E também para a gente ver assim, o quanto a gente pode explorar distintos objetos de estudo a partir dessas grandes teorias, que elas podem parecer um pouco distantes no tempo, aqui no caso da semiótica russa, distantes geograficamente até, né? Mas que, na verdade, elas podem ser muito úteis assim, para explicar ou para ajudar a entender fenômenos que nos tocam com muito mais e maior proximidade. Assim. Então, um pouco essa minha revisão, digamos, desse formato, ela se deveu a isso, assim, no sentido de procurar alterar um pouco a nossa dinâmica, né? No sentido também de ganhar tempo, assim, de tornar os debates mais acalorados, vamos dizer assim, né? E também sempre é legal abrir essa janela aí para que outras pessoas possam também participar aqui e nos mostrar as suas experiências e como é que tem utilizado, enfim, esses autores, tá? Esses 3 textos que estão aqui, eu já soltei no Moodle, tá, pessoal? Já estão lá, já podem ser lidos, assim. Eu não consegui preparar isso com maior antecedência, né? Na realidade, a gente já sabia que iria trabalhar com semiótica da cultura, que haveria um exercício de avaliação terceiro sobre a semiótica da cultura, isso já estava definido, mas o que não estava definido ainda eram os textos pontuais que a gente ia utilizar, e nem o formato pontual da avaliação. Tá? E é sobre isso, assim, sobre a avaliação, que eu quero deixar agora em suspenso. Tá? E saliento a importância assim, do nosso último período de encontro, depois que o nosso convidado tiver concluído a sua fala. Então, a minha ideia é que a gente vá sempre das 6h30 às 7h30 numa conversa mais nossa, sobre os textos, sobre a corrente. Das 7h30 às 8h30 a gente recebe o convidado, ele apresenta a sua pesquisa,
a gente pode formular questões e tal. A gente faz um intervalinho depois das 8h30 e no final é fundamental que todo mundo esteja aqui para a gente discutir o que foi trabalhado, né? E planejar, inclusive, essa própria avaliação, como vai ser essa nossa última avaliação. Por exemplo, eu estou pensando assim na possibilidade de que vocês venham com os textos lidos. No caso, esse do Marlon de hoje, isso não é necessário, mas no caso dos 2 textos dos próximos 2 encontros, talvez a gente possa fazer uma avaliação assim, onde vocês poderiam ler os textos e formular perguntas para mim, para encaminhar para mim, ou para fazer se sentirem mais à vontade, para o próprio nosso entrevistado, nosso convidado do dia, sobre o seu próprio trabalho, né? Ou então vocês podem me mandar 1, 2 perguntas sobre o texto, 1, 2 dúvidas que tiveram sobre o texto, são esses os textos aqui, tá? Podem mandar para mim e eu posso aqui, durante a conversa, posso dirigir uma pergunta ou outra. E eu poderia considerar, para efeitos de uma eventual terceira avaliação, justamente isso, justamente essa participação assim, da turma nesse debate, tá? Então, eu não quero, é só uma ideia por enquanto, tá? Eu não quero bater o martelo agora, sim, mas até porque estamos entre poucos aqui, né? Mas eu acho também para dizer que é fundamental a gente fazer hoje, depois da conversa com o Marlon, uma discussão mais nossa, mais focada nisso, assim, para a gente ver, então, se vale a pena mesmo, se vocês topam, se lhes parece uma boa modalidade, assim, para a gente encaminhar uma terceira avaliação desse modo, né? Vocês leriam, no caso, os 2 próximos textos faltantes e entregariam para mim uma pergunta, ou 2, ou um comentário, ou 2, dúvidas que tiveram, impressões gerais que tiveram sobre o texto, e eu vou juntar isso e vou avaliar, então, como sendo aí o terceiro exercício de avaliação, compondo, então, uma única nota, junto com os demais trabalhos que vocês me entregaram, tá? Pelo que eu tenho visto, pessoal, os trabalhos garante aprovação aquele que fizer os exercícios, assim, tá? Eu acho que isso é bem pacífico pelo que eu tenho visto, assim, os exercícios foram bem direcionados e tal, e na média estão bem feitos, né? Então a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois do nosso intervalo de hoje, depois das 8h30, depois que o Marlon, então, tiver apresentado o seu texto. Vocês vão ver que o artigo dele é um artigo muito interessante, um tema muito candente também, que diz respeito a essa ideia da ideologia de gênero e toda uma celeuma midiática que ocorreu no país aí alguns anos atrás, por ocasião da vinda da filósofa Judith Butler no Brasil, né? Então a gente vai ver como ele trabalhou isso e, no caso, como ele se apropriou de um texto específico aí do Yuri Lotman. Eu estou tentando controlar o meu tempo aqui, né? Justamente prevendo, então, a gente tem meia hora, tá? Eu vou tentar fazer um esforço, assim, meio hercúleo aí. Eu não estou vendo direito a minha tela aqui, tá, pessoal? Então, se alguém chegar, eu peço que alguém de bom coração que esteja me escutando aí me avise, assim, tá? Então, assim, ó, basicamente essa é a semiótica da cultura que a gente vai começar a ver hoje. Aqui, esse é um material que a professora Anísia trabalhou no semestre anterior, assim, fazendo uma espécie de paralelo entre as 3 vertentes dos estudos semióticos que a gente enfatiza aqui na cadeira, né? Obviamente, cada professor tem mais familiaridade com uma ou outra dessas versões, né? No caso da Anísia, ela trabalha muito com o Lotman, né? Eu me vejo, talvez, trabalhando um pouco mais com algum dos outros 2, assim, né? Mas, de todo modo, essa é uma pesquisa, é uma matriz teórica que é muito forte dentro da linha de pesquisa que a gente tem, né? Do grupo de pesquisa também do qual eu participo, junto com o Arthur, com a Anísia, com outra série de colegas, assim. Essa é uma vertente dos estudos semióticos que, no Brasil, ela tem ganhado projeção de alguns anos para cá. Ela não é majoritária, acho que as 2 anteriores são ainda mais visíveis, né, em termos daquilo que se publica, em termos da notoriedade dos pesquisadores,
do impacto que as outras correntes têm, tanto a semiótica quanto a semiológica, que a gente já viu. Até por isso, assim, elas acabam ganhando maior tempo, maior espaço dentro do próprio programa, né? Aqui. De todo modo, pessoal, essa semiótica chamada semiótica russa, ela aparece entre nós, assim, muito em função de um livro que está indicado, está disponível no Moodle na íntegra, que é justamente o trabalho da professora Irene Machado, tá? Que tem esse livro chamado Escola de Semiótica, então é um livro já dos anos 90, assim, agora, se eu não me engano, é 93 o livro, eu posso estar enganado, mas é mais ou menos dessa época, assim, talvez segunda metade dos anos 90, tá? É um trabalho onde ela traduz alguns textos importantes de autores vinculados à escola e ela escreve também a respeito, nos apresentando, então, o que é essa chamada semiótica russa, o que é essa chamada escola de Tartu, Moscou, né? Então, esse é um dos livros de referência que a gente tem sobre o assunto. Ele já está disponível. Desde o primeiro dia de aula, ele já estava disponível no Moodle, nesse módulo, assim, compondo, então, uma referência importante para esse módulo de trabalho que a gente está começando agora. Além disso, a gente tem um outro texto, que é esse livro, que é uma coletânea chamada Semiótica Russa, editada também um pouco antes, na década de 80, no Brasil, por essa editora Perspectiva, que é do Boris Schneiderman, que é um autor que já morreu alguns anos atrás, morreu bem velhinho. Ele é um tradutor do russo, que foi professor na Universidade de São Paulo. Então, nesse livro, chamado Semiótica Russa, o Boris Schneiderman, ele traduz vários textos importantes desses autores, e ele se tornou, entre nós, assim, além da Irene, um dos primeiros autores a pautar esse tema, essa perspectiva no Brasil, né? E divulgar também esses autores aí da chamada semiótica russa, da semiótica do leste europeu também, como a gente pode encontrar definida, dita, assim, nomeada, né, conforme a leitura. Então, o Boris Schneiderman, ele era russo, imigrou para o Brasil no começo do século passado, e se... Desculpa atrapalhar, mas a Amanda está tentando entrar. A Amanda, tá, deixa eu me organizar aqui, como fazê-lo. Será que eu tenho que descompartilhar a minha tela? Ah. Puxa vida, pessoal. Acho que eu vou ter que interromper o compartilhamento da tela. Amanda. Isso, beleza. Entrou a Amanda. Eu tenho que descompartilhar, então eu vou compartilhar de novo. Tá? Vocês voltam a ver a tela, ok? Então vamos assim. Então, assim, o Boris Schneiderman, há uma imagem dele aqui que vocês estão vendo, ele faleceu alguns anos atrás, aos 99 anos de idade, bem velhinho, assim. Esse também traduziu muito literatura russa. Traduziu Dostoiévski, vários autores assim da literatura russa para o português, né? Então ele se notabilizou também como um tradutor da literatura russa para o português, e nessa esteira, no mesmo trabalho assim, de divulgação da cultura russa, ele acabou traduzindo os teóricos da semiótica russa entre nós, né, para o português assim, do Brasil. O que eu trouxe aqui, pessoal, antes da gente receber o Marlon, eu acho que são algumas noções bem introdutórias, né? Só um pouco para a gente situar o que é a semiótica russa, assim, quando ela surge, quem são alguns nomes, quais são algumas características da semiótica russa. E aí a gente passa para os visitantes, para os colegas visitantes, e assim, preparando para recebê-los. Depois de tê-los recebido, no caso, os visitantes, eu vou dando outras pinceladas, eu vou amarrando assim, o que foi dito e trazido pelos colegas para a gente ir compondo, então, um quadro mais organizado assim, de características e de conceitos próprios aí dentro da semiótica russa. Tá? Então, primeira coisa assim, é que vale salientar isso, né? Há muitos modos de referir a essa escola, a esses autores. Um dos mais frequentes, além desse, de semiótica da cultura, tá,
referia esse conjunto de autores como escola de Tartu, Moscou, ou semiótica russa, semiótica soviética, semiótica eslava, formalismo russo é um termo que pode aparecer também, embora ele já comece a referir a autores que são um pouco anteriores aos autores mais identificados institucionalmente até com a chamada escola de Tartu, Moscou, tá? Mas, de todo modo, essa ideia de formalismo russo é um tema que circula um pouco, assim, esse ambiente intelectual aí, que originou a semiótica russa mais especificamente. O Silney, quando for nos visitar aqui, lá no dia 26, ele vai falar muito sobre isso, sobre essa relação do formalismo russo, e em específico um autor, que é o Roman Jakobson, com, mais propriamente, esses autores mais próprios, mais identificados, até no tempo também, com o surgimento assim, da chamada escola de Tartu, Moscou. Essa outra expressão que eu coloquei aqui entre aspas, de escola invisível, ela pode aparecer nos textos também, porque ela fala, pessoal, sobre um conjunto muito heteróclito e disperso de autores. Na realidade, o rótulo da escola de Tartu, Moscou, não quer dizer que esses autores ocupavam o mesmo espaço institucional. Né? Eles não eram colegas de uma única instituição ou pertencentes ao mesmo departamento de estudos. Assim. A gente tem aí uma diversidade muito grande de autores, todos eles do leste europeu, né? Todos eles vindos dos países que compuseram, então, a antiga União das Repúblicas Soviéticas. Né? Então, a gente tem e outros autores que também transitavam pela Europa, o próprio Jakobson, Roman Jakobson, sobre o qual a gente vai falar, era um autor que fez carreira na França, que volta para a União Soviética muito imbuído assim, daquelas ideias da semiologia francesa, europeia, sobre a qual a gente falou lá atrás, né? Que a gente veio discutindo nas últimas aulas. Mas, então, essa noção de escola invisível, ela dá conta, sim, de um conjunto muito diverso, muito heteróclito de pesquisadores, todos eles muito motivados assim pelo tema da cultura, como o próprio nome semiótica da cultura diz, tá? E aí começa a ter uma distinção importante, assim. Até agora a gente discutiu tanto na semiótica persiana quanto na semiologia do Saussure, não sei se isso está expresso aqui no quadro. Tá, olhem vocês como, tanto na semiótica persiana quanto na semiologia, o objeto, o conceito teórico principal em discussão é o conceito de signo. Vocês lembram disso, né? A gente enfatizou muito, assim, né, respeitando cada modelo, cada um desses modelos de pensamento, o quanto eram teorias voltadas para o signo. Né? O signo era o conceito de signo era o conceito, nesses dois casos, da semiótica e da semiologia, o conceito aglutinador central. E agora, aqui na semiótica da cultura, o conceito central não é mais o conceito de signo, mas passa a ser justamente o conceito de texto, ou então texto da cultura. Tá? Isso faz, pessoal, com que essa corrente chamada semiótica da cultura tenha características assim que são interessantes, muito interessantes e muito diferentes também do que as outras duas escolas anteriores trabalhavam. A gente viu então que a semiótica persiana, muito abstratizante, filosófica, um pouco idealizando também os processos de significação, né? Ou pensando-os assim em abstrato. A semiologia, muito enraizada e dependente de uma matriz da linguística, vocês lembram disso? A gente falou sobre isso também. E agora, aqui, nessa chamada semiótica da cultura, a gente passa a ter uma abordagem que não é ancorada na filosofia, como é o Peirce, que não é ancorada na linguística, como é a semiologia do Saussure, mas que passa a ter um sabor antropológico, assim, mais marcado. Então, as teorizações construídas aqui na semiótica da cultura, elas parecem mais baseadas em casos concretos, casos empíricos concretos, assim. Como se aqui, esse estilo de semioticista fosse um semioticista mais voltado para a pesquisa aplicada de campo, para a observação de campo, no sentido do antropólogo, assim.
do alguém que vai a campo, imergir numa cultura e descrevê-la por dentro, vivencialmente, dependendo de um contato físico, vivencial, direto com a experiência cultural. Então, a cultura aqui, ela é um dado concreto, assim, né? Ela é um dado histórico e cultural, e empírico e vivencial concreto que pode ser acessada pelo pesquisador no campo, como se ele fosse quase um antropólogo. Então, relendo nessa semana, assim, os textos, diversos textos que eu vinha mexendo para selecionar, para saber quem convidar também, os nossos próprios convidados que começam a aparecer a partir de hoje, eles foram escolhidos, né, também em função assim desse meu mapeamento que eu fui fazendo sobre coisas relativas, né, à produção acadêmica que há no campo da comunicação sobre a semiótica da cultura. Então, eles foram meio que selecionados também em função desse mapeamento bibliográfico que eu vim fazendo, assim, no sentido de escolher coisas, encaminhar algumas coisas para vocês e tudo mais, né? Então, e nessas leituras, assim, o que aparece em alguns momentos, aparecem autores que fazem paralelos, assim, da semiótica da cultura com a antropologia cultural, né? Então, tem antropólogos contemporâneos. Um deles é o Clifford Geertz, nem é tão contemporâneo, é um antropólogo já da década de 80. Tem um outro antropólogo chamado Victor Turner, que trabalha muito com a antropologia dos rituais, dos eventos, festividades culturais, por exemplo, que estuda isso, descreve, vai a campo, descreve, conversa com pessoas, analisa, estabelece, reconhece padrões, né? Discute a importância de determinados rituais para determinadas culturas. Então, esses antropólogos, que são antropólogos mesmo, não são pesquisadores da comunicação, esses antropólogos, às vezes, são colocados em paralelo com os autores da semiótica da cultura. Justamente por esse modo, assim como entendem a cultura numa concretude histórica, numa concretude de acontecimento histórico, assim, passível, então, de ser vivenciado e apreendido pelo pesquisador no campo, né? Então, eu acho que aí tem uma característica importante também, tá? Dessa chamada, então, semiótica russa, né? Ela é chamada assim como escola de Tartu, Moscou, porque esse conjunto de heteróclito e diverso de pesquisadores começam a se articular nos anos 60, a partir dos anos 60. É um conjunto muito livre, muito aberto, tá? De pesquisadores. Depois vocês vão ver, eu vou citar alguns outros, assim. Então, aqui tem alguns outros nomes, tá? Vão aparecer aqui logo à frente. Mas a gente tem um conjunto, como está dito ali, de estudiosos de distinta proveniência. Então, a gente tem matemáticos, críticos de arte, artistas, tem muita gente interessada em teoria da literatura, em literatura russa, tem estudiosos do folclore russo propriamente. Então, tem um grupo muito, eu coloquei ali historiadores, psicólogos, orientalistas, gente que estuda as culturas do Oriente Médio, né? Então, essas pessoas começam a se articular em torno de um nome, que é justamente o Lotman, ali vem o nome dele, Yuri Lotman, que no início dos anos 60, está lotado nessa universidade de Tartu, que fica na Estônia. Tá? Eu trouxe um mapinha aqui para a gente localizar. Então, aí está a Estônia, sim, e curioso, relendo também esses textos sobre a semiótica russa, a própria cultura ucraniana aparece muito também, pessoal, né? Que a gente está vendo aí hoje, em função desse drama da guerra, e a gente está vendo lá as cidades ucranianas sendo destruídas, o patrimônio arquitetônico, histórico, cultural da cidade sendo destruída, assim, e é curioso, assim, que lendo sobre a semiótica russa, a gente vai se deparar com autores que são ucranianos, que falam da cultura ucraniana, que falam do convívio entre distintas matrizes culturais nessa região do mundo, assim. E como se, por exemplo, essa própria menção que eu fiz agora há pouco entre Oriente e Ocidente, né?
e que autores que vão estudar a literatura produzida aí, o folclore produzido aí, as lendas produzidas aí, os mitos produzidos aí, os rumores, a vida urbana dada aí, né? Então, assim, só para a gente ter uma ideia, Tartu está marcado aqui em vermelho, tá? Nesse leste europeu aí, na Estônia, então é perto quase da Finlândia, mas é nessa universidade aqui, na década de 60, onde está, é nessa universidade que está o Yuri Lotman, né? Então, o Lotman é um especialista em teoria da literatura, filosofia, acho que teoria da literatura era mais frontalmente a área dele, né? Obviamente tem uma questão aí política envolvida, sim, né? Então, o Stalin, se eu não me engano, o Stalin morre na década de 50, 53 ou 57, né? Tem uma série de constrições assim, restrições ao trabalho da pesquisa científica que não acontecia livremente na época, né? Então, o Lotman vai justamente para essa cidade, para essa universidade, da cidade de Tartu, porque era um espaço mais afastado de Moscou, né? Aqui no mapa vocês enxergam Moscou também está ali, né? Mais para a esquerda de vocês aí, né? Parece Moscou ali. Então ele vai para essa pequena universidade, assim, no interior da Estônia, buscando talvez condições assim, melhores condições de trabalho e desenvolver mais livremente os seus interesses de pesquisa, assim, né? Vocês vão ver que esse tema da como é que eu vou dizer, que a semiótica da cultura, ela também desenvolveu estratégias assim para discutir o presente da cultura russa a partir da década de 60, tá? Mas de forma meio indireta, de forma meio velada, justamente a escapar assim ao controle de um regime totalitário, de um totalitarismo de esquerda, aqui no caso, para dizer nos termos aí que estão polarizando o debate no Brasil hoje, né? De todo modo, assim, a partir do início dos anos 70, dos anos 60, desculpa, que o Lotman começa a organizar os chamados seminários de verão, assim, é o que está dito aqui, ó, né? Então, entre as décadas de 60 e 70, ocorrem seminários de verão, onde essas pessoas se juntam, vindas das mais diversas cidades da região, das mais diversas formação disciplinar, assim, e se agrupam em torno de uma busca por uma teoria um pouco geral, assim, por uma teoria mais complexa e complexificadora e uma capacidade de explicar a cultura. Não só a cultura russa, obviamente, mas a partindo dela para poder produzir, então, uma teoria geral sobre a cultura. Assim. Então, era isso que eles chamavam de seminários de verão de Tartu, dessa Universidade de Tartu, que eram coordenados pelo Lotman. Aqui a gente tem uma imagem do Lotman junto de uma estátua, em homenagem a ele também. Né? Então, o Lotman morre, tem uma... Eu achei uma dúvida em relação à data da morte do Lotman, mas parece que é 93. Tá? Esse ano, eu esqueci poderia compartilhar também, ou trazer aqui, esse ano vai haver um evento em São Paulo, alusivo ao centenário do nascimento do Lotman. Tá? Então, ele está fazendo 100 anos esse ano que nasceu. A professora Irene Machado, aquela que eu mencionei antes, ela organiza, junto com um grupo de outros professores, um evento alusivo, meio a essa efeméride, aí, alusivo, então, aos 100 anos do nascimento do Yuri Lotman, onde virão para o Brasil vários pesquisadores dessa corrente, que ainda existe muito fortemente. Entre esses pesquisadores, o próprio filho do Lotman vem para o Brasil para fazer uma fala nesse encontro. Assim. Eu acho que o encontro ocorre agora em maio. Eu não estou me lembrando propriamente da data. Assim, tá? Mas, enfim, está tendo esse ano uma espécie de retomada do trabalho do Lotman em função justamente desse seu centenário de nascimento. Né? Esse evento prevê a publicação de um livro, vai ser um livro também com textos novos do Lotman, traduzidos para o português, assim, pela própria Irene, por outros colegas dela, né, gente que está empenhado assim, em divulgar e traduzir esse autor entre nós. Assim, né. Aqui eu cito alguns outros desses participantes, tá, pessoal?
Os nomes são muito difíceis de pronunciar, a pronúncia pode variar também, mesmo a grafia, tá? Mas então, esses 4, citei 4, são vários outros autores, né? É difícil até quantificá-los exatamente, dizer quais são, porque tem subgrupos aí dentro, né? Tem essas distinções também em função da corrente disciplinar, né? De habilitação desses. A gente tem neurocientistas aí entre eles, por exemplo, né? Então, tem o Ivanov, Uspensky, Pitagorsky, Toporov, eu não sei se as minhas pronúncias do russo estão corretas, né? Mas, enfim, todos eles agrupados, então, em torno desse nome do Lotman, né? Vale dizer, pessoal, que vão aparecer aqui, como a gente vai ver a partir de hoje, muito em função também da fala dos colegas que virão apresentar, um conjunto de conceitos muito interessantes. E é com esses conceitos que essa semiótica da cultura se constitui como um modelo de pensamento assim, organizado, né? Então, a gente vai ver aqui que vão aparecer, além desse conceito de texto da cultura, sobre o qual eu já mencionei anteriormente, embora a gente não tenha visto assim, mais de forma mais pontual. Texto da cultura é um conceito, tradução é um conceito, fronteira é um conceito, sistema modelizante é outro conceito importante que vão aparecer aí dentro, tá? E talvez um dos mais importantes é esse conceito de semiosfera. Semiosfera, tá? Eu mencionei mais adiante, pontuei alguma coisa. Aqui tem algumas fotos dos encontros desses teóricos nesses seminários de verão, né? Então, os seminários de verão acontecem mais ou menos entre o início da década de 60 e metade da década de 70. Mas não são muitos encontros que acontecem ali. São alguma coisa em torno de 5, 4, 5, 6 encontros. Eu não tenho precisamente o número de encontros que ocorrem durante esse período aí de menos de 20 anos. Tá? Durante esses encontros, o Lotman sistematizava e organizava uma publicação, uma revista, que é uma revista que existe ainda hoje, que tem esse título, Trabalhos sobre Sistemas de Signos. Tá? Então, essa revista ainda existe. Boa parte da produção da escola de Tartu, Moscou, era veiculada através dessa revista, que eram como se fossem os anais dos eventos, né? Com a produção das pessoas que naquele ano tinham participado, então, do encontro. Parece que os encontros também, eles eram encontros muito marcados assim pelo debate aberto, público, pela oralidade. As pessoas poderiam não apresentar necessariamente trabalhos escritos, mas apresentavam falas que depois rendiam discussões que eram sistematizadas pelo Lotman e por outros e que aí viravam, então, os textos da escola, né? E que aí eram publicados, em grande parte, através dessa publicação aí, que são os trabalhos sobre sistemas de signo. Então, isso são dados históricos, assim, que eu acho que é importante a gente ir cercando para entender mais ou menos o que é a semiótica da cultura, né? Mesmo que a gente vai entrar muito mais aos poucos, assim, na própria discussão teórica, né? Então, eu já apresentei aqui alguns conceitos que vão sendo desenvolvidos aí ao longo dos anos, assim, por esses autores. O conceito de semiosfera, embora seja um conceito muito importante, ele é um conceito um pouco tardio na história da escola. Eu tenho 19h23 aqui, tá, pessoal? Eu imagino que um pouquinho antes, daqui a alguns minutos, o Marlon vai chegar. Então, eu preciso que vocês me avisem quando ele aparecer para mim descompartilhar aqui e que a gente possa recebê-lo. Eu vou falar depois sobre isso, depois do nosso intervalo hoje, ou nos próximos encontros, né? Então, eu estou preparando um material, assim. Isso aqui eu quero falar um pouco sobre a arte russa, sobre o design, e um contexto que antecedeu a escola, assim, a gente vai voltar nisso depois, né? Aqui no Brasil, alguma coisa começa a chegar em função desses dois livros, do Jacobson, que eu falei, né? O Jacobson é um autor que a gente vai ver também, que nos será apresentado aqui pelo Silney daqui a 2 semanas, né? Então,
o Jacobson era um autor, sim, traduzido no Brasil, aqui nos anos 70, 80, aí, principalmente esses dois livros, Linguística e Comunicação, e esse outro livro chamado Linguística, Poética e Cinema. Tá? Mas fora esses 4 textos, assim, pessoal, acho que esses são os 4 textos mais basilares no que diz respeito assim, a uma primeira aparição de menções, uma certa base aí do formalismo russo e da semiótica russa, né, aparecendo entre nós no mercado editorial, assim, aqui no Brasil. Aqui tem uma imagem da Irene. Tem um outro professor também da PUC de São Paulo, que é o Norval Baitello, que tem esses 2 livros, tem vários livros, mas esses 2 especificamente, ele nos fala mais detalhadamente, em capítulos específicos, assim, também sobre esse legado aí da semiótica russa, principalmente nesse livrinho chamado O Animal que Parou os Relógios, que é muito interessante, é muito bom. Eu vou disponibilizar mais tarde também para vocês 2 capítulos desse livro, que são ótimos de ler, são rápidos, assim, e que também dão elementos para a gente ir pensando assim, sobre esses conceitos da semiótica russa. Eu não sei se alguém aparecer, me avise, tá, pessoal? Alguém irá me avisar. Depois a gente vai poder trabalhar. Oi? Eu até ia te falar, eu não sei se a gente tem como ver quem entra. Porque a Amanda me mandou uma mensagem, mas eu não vi nada de notificação aqui. Tá, deixa eu dar uma conferida aqui. Tá, eu vou descompartilhar, então. E a gente... Eu vou... Me deem mais... Bom, a gente teria que... A gente vai ver, tá? Os conceitos mais detalhadamente, assim. Se não der para a gente começar a fazer isso hoje, nos próximos encontros. Mas eu só queria dar uma palhinha sobre o texto que a gente vai ver. Vocês estão vendo esse... Vocês veem esse texto chamado Caça às Bruxas? Não está em principais conceitos ainda. Por que deu uma engasgada aqui? Eu acho que eu corri muito rápido. Eu vou descompartilhar e tentar compartilhar de novo. O Marlon. Depois a gente vê isso, tá, pessoal? O Marlon tá chegando aqui. Vamos receber ele depois a gente retoma. Acho que eu tenho que dar uma interrupção. Tá, gravar aqui. Eu estava fazendo há pouco uma breve introdução assim à semiótica da cultura. Essa é a primeira aula, assim, né? Então, enfim, a gente está muito querendo te ouvir, assim, né? Como é que tu conseguiu usar aquele texto e que força, impacto ele teve no teu trabalho? Como é que te inspirou, assim, para te fazer a discussão, aquela discussão que tu fizesse, então? Eu tinha pensado que a gente pudesse ir batendo um papo, assim, sem muita preocupação com o tempo, mas tendo um teto aí de 1 hora, que a gente agora é 7h30, eu tenho aqui em ponto, que a gente pudesse ir até as 8h30 e depois fazer um intervalo, assim, né? Então, a gente fica com esse tempo livre para te usar como tu achar melhor, assim. Então, pode ser? Pode ser, ótimo. Eu tenho até aquela apresentação, não sei se vocês querem ou... Acho que seria legal, tu tem como compartilhar ela com a gente, né? Tem, para ficar visível, enfim, para o pessoal. Sim. Aqui. Você aparece aí? Aí, agora sim. Isso. Preciso colocar em tela cheia ou tá ruim para vocês? Tá ótimo. Não. Tá bom? Tá bem sim, tá ótimo. Ok. Então, primeiro, Fabrício, obrigado pelo convite. Fiquei bem feliz de poder participar com vocês nesse momento e também poder conversar sobre esse texto, assim, que eu não tive muitas oportunidades de falar sobre ele, mas que eu acho que nessa minha aproximação com a semiótica da cultura tem sido as questões que têm mais me chamado a atenção, assim, e me feito estudar um pouco mais sobre a semiótica da cultura e principalmente sobre o Lockman. Que talvez seja o autor que vocês também vão ver mais, assim, porque ele acaba sendo mais expoente, né? Eu vou começar, assim, do começo para mostrar como é que eu cheguei até ele, na verdade.
Eu faço parte de um grupo de pesquisa na Unicinos que se chama Laboratório de Investigação do Ciberacontecimento. Então, a gente investiga esse termo ciberacontecimento, refere os acontecimentos que emergem nas redes sociais, nas redes digitais, e que ganham visibilidade e reverberam nesses ambientes. Então, a gente tenta, pelas teorias do acontecimento, pensar essas emergências. O grupo acaba trabalhando muito com semiótica da cultura em função também da formação do próprio coordenador, que é o professor Ronaldo Ren, que é doutor em comunicação e semiótica, e ele tem mais proximidade, inclusive, com a semiótica da cultura. Alguns pesquisadores no grupo trabalham mais com isso. Na minha tese, por exemplo, eu não trabalho com semiótica da cultura, mas em função das nossas reuniões do grupo, a gente acabou... a gente tinha uma proposta de apresentar nesse evento no ano passado algumas discussões que a gente vinha fazendo a partir de alguns acontecimentos que nós trabalhávamos no grupo, né, esses acontecimentos mais contemporâneos. E ano passado também a gente se reuniu num grupo que fazia parte Ronaldo, algumas pessoas da Unicinos, do nosso grupo, e também a professora Nízia e da URGS, com uma orientanda dela, a Paula Coruja, né? Em que a gente discutia especificamente semiótica da cultura e lia uns textos do Lotman. E nesse processo, eu acabei chegando, por acaso, nesse texto do Lotman, desse Semiótica do Medo, que é um texto que ele escreveu sobre a semiótica do medo, né? Ele escreveu no final dos anos 80, ele morreu em 93, mas esse texto só ficou conhecido no final dos anos 90. Então, 10 anos depois que ele foi escrito. E não são muitos o Lotman, ele hoje, tem uma recepção boa até no Brasil, nos estudos de semiótica, mas esse texto especificamente não é tão lido, assim, não é tão conhecido mesmo, né? Ele tem a versão essa em espanhol, que foi lançada no final, acho que em 2008, talvez seja a versão. Então, 10 anos depois da publicação dele na Rússia, né? E como na minha tese eu trabalho com imagem de sofrimento, me chamou a atenção o título, que era da Semiótica do Medo, em como eu tenho mais interesse por esse campo das emoções, e eu acabei lendo ele justamente por isso, queria ver como é que ele tratava essa questão das emoções. E li também alguns comentadores que trabalham especificamente com essa fase, que eles consideram a última fase do Lotman, que é uma fase mais voltada para uma ideia que ele tentava pensar naquele momento, já nos últimos anos de vida, de uma semiótica das emoções, de modo geral, uma semiótica das emoções. Ele parte para essa semiótica das emoções a partir dessa emoção que seria o medo. Acho que é importante também sinalizar que, nesse momento, eu sempre tive muito interesse em pesquisar acontecimentos que tenham a ver com questões de gênero, sexualidade e violência. Então, quando eu trabalho na tese, essas imagens de sofrimento, elas estão muito relacionadas a isso, imagens de sofrimento e violência, muitas delas vão ser perpassadas por situações de gênero, de sexualidade. Eu acabei, já vinha acompanhando um caso específico, que foi uma visita que a filósofa Judith Butler fez no Brasil em 2017. Caso vocês não conheçam, a Judith Butler, ela é uma filósofa estadunidense, ela é reconhecida mundialmente, principalmente no campo dos estudos de gênero, e ainda mais como uma teórica, digamos assim, uma das principais referências da teoria queer. O que acontece é que, bom, a Butler, ela vem fazer uma palestra no Brasil, ela é convidada para fazer uma palestra em 2017, e antes dessa visita acontece todo um conjunto de ações mobilizadas por alas ultraconservadoras, por movimentos ultraconservadores que tentam barrar essa visita. Então se cria um abaixo-assinado, e a partir desse abaixo-assinado também outros acontecimentos, outras ações são feitas, que eu vou mostrar depois na sequência, para barrar essa visita. Por que barrar essa visita? Porque a Butler, ela era identificada como digamos assim, como a mãe dessa teoria queer,
e responsável por todo o mal que acontece posterior a essa implementação, essa ideia de uma implementação de uma teoria que seria também uma política de Sim. gênero responsável pelo que esses setores conservadores chamam de ideologia de gênero. E aí esse uso desse termo é bem importante porque ele vai mobilizar toda essa rede de ações, né, contra a Butler, de hostilidade mesmo. Desculpa te interromper, mas tu fazes no teu texto uma espécie de genealogia do conceito, inclusive, né? Uma arqueologia do conceito, da ideia de ideologia de gênero, chegando num texto do Papa, do Ratzinger, né? Sim, sim. Porque o que acontece? O movimento, e esse movimento inspirado no Lotman justamente por isso, porque o Lotman, ele vai dizer que o tipo de semiótica que ele faz é uma semiótica histórica. Para entender a cultura, né, para entender essa cultura via semiótica, é preciso fazer um movimento histórico. Isso tem muito a ver com o contexto em que ele produz esses textos, quer dizer, a gente tem que pensar que o Lotman ele viveu ali de 1922 a 93, uma época, ele viveu durante o regime comunista, durante a União Soviética. Oi? Stalinismo. Do stalinismo. E havia também toda um cerceamento da produção de conhecimento dessas universidades. Tanto que ele sai de Leningrado, ali de São Petersburgo, e vai morar na Estônia, em Tartu, que era mais afastado desse centro russo, justamente numa região de fronteira. Isso eu acho que é bem importante porque essa situação que ele vive de viver numa região mais fronteiriça da Rússia, da União Soviética, que tem mais contato com a Europa, influencia muito o modo como ele vai pensar, influencia muito a teoria que ele vai produzir, né? Tanto que um dos conceitos que ele trabalha muito é o de fronteira. De alguma maneira, isso tem a ver também com essa situação em que ele vive. Bom, e aí o Lotman, ele vai trabalhar muito essa ideia de tentar pensar, ele vai analisar muitos textos literários do século XIX, mas tentando entender como é que esses textos também, entendendo a produção desses textos, como é que isso influencia no que eles viviam no contemporâneo deles, né? Então, como é que esses movimentos culturais do século XIX falavam também sobre a Rússia contemporânea. Era um modo, de alguma maneira, também de barrar essa censura, falando sobre esses momentos, mas a partir de situações históricas, né? E então o movimento que eu fiz de pensar a ideologia de gênero também era tentando entender como é que hoje esse termo, que é muito corrente, principalmente nas redes digitais e nas redes conservadoras, né? Como é que nasce essa ideia de ideologia de gênero? E daí eu volto para esses textos, principalmente do Ratzinger, né, que é o Papa Emérito, e de uma militante anti-aborto, que é agora não esqueci o nome dela, o Rayleigh, eu acho, que em função a ONU, em algum momento a ONU faz um documento lá e que troca o termo mulher por gênero. Então, isso já é uma virada importante, inclusive influenciada pelos movimentos feministas da época, ali no início dos anos 90, entendendo essa categoria de gênero como algo mais amplo, né, do que simplesmente gênero vinculado a uma categoria, digamos assim, empírica de mulher. Gênero só de uma separação homem-mulher, né? Pensando o gênero aí de uma forma mais ampla e que abriria depois também para uma questão de transgeneridade, enfim, que abarcaria mais uma ideia de identidade de gênero. Uhum. E aí nasce essa ideia de ideologia de gênero no seio dessas discussões conservadoras para entender esse modo essa teoria que nasce, essa teoria feminista, como um tipo de ideologia que teria como objetivo principal implantar uma política de gênero que, como objetivo último, teria como a destruição da família. E a destruição da família significaria, bom, não existe mais, e é isso que é isso que diz nesses textos, inclusive, e nessas reivindicações contra a Butler, de que o que ela queria
que ela gostaria seria, o movimento que ela faria seria de acabar com essa ideia de masculino e feminino, né? É, obviamente, uma distorção do que ela coloca nos textos dela, do que seria a teoria queer, quer dizer, para quem conhece, não é sobre isso, né? Na verdade, é mais vinculado a uma ideia de como o gênero seria uma construção social, aí entra também toda uma perspectiva que é também semiótica, e que muitos semióticos trabalham, inclusive, com isso. Enfim, e essa ideia acaba ganhando força nos movimentos mais recentes, como um termo acusatório, né? As pessoas que trabalhariam com gênero na universidade hoje, é um ataque muito direcionado para a universidade também, para a produção do conhecimento, seriam os ideólogos de gênero, ou seja, pessoas que teriam como uma visão a destruição da família, dos valores cristãos, um ataque à religião. E, bom, vendo essa situação, e principalmente esse caso específico, esse acontecimento desse Fora Butler, que aí foi criada uma hashtag Fora Butler, em algum momento eu li esse texto do Lotman e fiquei pensando quanto seria interessante olhar para essa situação a partir desse referencial específico da semiótica das emoções, da semiótica do medo. Nesse texto do Lotman, ele vai falar o seguinte, ele vai a ideia dos textos do Lotman quase sempre são olhando para um acontecimento histórico e tentando entender, né, semioticamente como é que eles se constituem e a partir disso pensando o seu contemporâneo. Acho que mais ou menos dá para sintetizar dessa maneira. Então, ele olha para a caça às bruxas, que vocês devem já ter ouvido falar minimamente, quer dizer, um processo que aconteceu principalmente durante um período inquisitorial, mobilizado pela Igreja Católica, e que tinha como objetivo perseguir e assassinar mulheres e homens, mas principalmente mulheres, que eram consideradas feiticeiras ou bruxas, né? Nesse guarda-chuva de bruxas entra muita coisa, na verdade, né? Não só as mulheres que tinham uma relação com algum tipo de conhecimento mais popular, mais mágico, que lidavam com a produção de algumas poções, de alguns medicamentos, enfim, com esses conhecimentos que eram considerados pagãos, mas se tornou também na época um tipo de acusação direcionado às pessoas que a igreja pretendia realmente exterminar, né? Então, não necessariamente você precisava ter o domínio desses conhecimentos ou fazer parte dessas comunidades. E algo que o Lotman ele vai defender nesse texto é que hoje a gente tem uma ideia que essa caça à bruxa acontecia na Idade Média. Esse é um argumento bem importante para ele, assim. Ele diz, bom, se tem a ideia de que com o iluminismo, com a razão, com a entrada do racionalismo, teria se acabado essa caça às bruxas. E o que ele diz é que não, que na verdade num período ainda iluminista, né, pensando o iluminismo também de uma maneira mais ampla, assim, de todo esse processo em que há uma valorização do conhecimento científico e da razão, sobretudo, é nesse período racional que acontece mais mortes, e aí ele mostra dados em relação a isso. E aí ele pensa justamente isso, qual é a relação entre a gente viver num período em que é racional, em que a gente estaria se afastando dos mitos, por que é nesse período que também acontece essas perseguições? E a hipótese dele, e é uma hipótese que vai, de alguma maneira, muito o que aconteceu na Rússia do século XX também, que era o que ele está dando assim também como um horizonte,
é o quanto nas crises culturais, nas grandes crises, e aí essa mudança para um século da razão teria a ver com isso, o quanto as grandes crises culturais elas seriam permeadas também por explosões de emoções. E a principal emoção que ele identifica nesses períodos é o medo, porque o medo seria uma emoção que faria com que se estabelecesse de uma forma mais clara, mais evidente, a relação entre quem é que somos nós, quem é que faz parte da nossa comunidade e quem é que faz parte da outra comunidade. Quer dizer, quem são os outros, aqueles que não são o nós e o eles, quem são eles. Isso é bem importante para o Lotman, porque não só nesse texto, mas em diferentes textos da vida dele, ele escreveu centenas de obras, de ensaios críticos, essa relação entre o eu e o outro, ela aparece muito. A semiótica da cultura e alguns conceitos que ele vai trabalhar, talvez vocês vejam depois a noção de semiosfera, a gente pode também abarcar isso. A gente estava falando logo antes de tu chegar um pouquinho sobre isso, assim. Um dos primeiros, não é um dos primeiros conceitos, né? Até um conceito mais tardio do Lotman, mas é um dos mais importantes, assim. Isso, acho que é um dos mais importantes, e ele nasce muito nessa, se a gente pensar as semiosferas, ela vai ser muito isso, quer dizer, uma relação tanto binária também entre um nós e um eles, um centro e uma periferia. Existe sempre uma relação, um dentro e um fora, isso. Existe sempre essa relação de tensão. Então, nesses textos sobre emoções, isso está muito estabelecido por essa ideia de uma... que ele vai falar também sobre a barbárie e a civilização, né? E principalmente num texto que ele escreve antes desse Caça às Bruxas, um texto dos anos 70, que é a semiótica dos conceitos de vergonha e do medo, talvez seja um dos primeiros textos dele que vai tratar sobre isso, quer dizer, pensar a vergonha e o medo como emoções que vão regular as relações sociais, regular as relações entre o coletivo. A vergonha muito vinculada à honra também, quer dizer, se tem vergonha porque se falta, se você é honrado, você tem vergonha. A vergonha principalmente é uma emoção tida dentro, na região dentro, quer dizer, nós enquanto comunidades, a vergonha ela regularia as emoções dentro dessa comunidade e o medo regularia as emoções da nossa comunidade com o que está fora, né? Estabelecendo de quem que a gente precisa ter medo e quem são as pessoas que a gente precisa afastar dessa nossa comunidade. Nesse sentido, vai ter sempre essa ideia de uma relação entre a norma e a transgressão, né? E isso também vai ter a ver com a semiosfera de alguma maneira, porque essas tensões que vão acontecer nessa semiosfera, que digamos assim, essa esfera de metabolização desses sentidos, ela vai estar sempre nessa relação entre a norma, que está se aproximando mais do centro, que está mais estabilizada, e a transgressão, que são aquela situação de fronteira que, em alguma medida, pode vir a ser o centro, ou que vai, enfim, se relacionar com esses discursos mais estabelecidos, justamente para tensionar isso, né, esses discursos. E algo que o Lotman vai dizer em relação às bruxas, né, é que como é que elas eram caracterizadas, e ele vai ler textos, né, lendo essa história a partir de textos históricos, né, textos da época, do século XVI e XVII. Então, as bruxas, elas são caracterizadas como uma minoria organizada e que fazem parte de uma conspiração, de um pacto. Isso vai ser recorrente nesses documentos e são coisas que a gente pode observar também nessa cruzada contra Butler, né? Esse é um termo que eu uso nesse texto, esqueci de dizer, inclusive, o texto, eu não sei se chegou a passar para eles, Fabrício, mas o texto da Butler, eu escrevi com um outro pesquisador, que é o Alisson Machado, da UFSM, que é onde eu fiz a minha graduação e mestrado, e que também se ocupa dessas questões, a pesquisa de comunicação e gênero. Então, a gente estava pensando especificamente esse acontecimento, e foi um achado esse texto do Lotman.
Outra coisa que o Lotman vai dizer nesse texto, que é importante para a gente pensar essa relação, no caso que nós analisamos, é o seguinte: as tensões que se constituem nos sistemas culturais, essas tensões entre norma e transgressão, elas impulsionam um alargamento abrupto de informatividade. Informação é um termo bem importante para o Lotman, né? A gente tem que pensar que nessa escola que ele atuava, que ficou conhecida como Escola de Tartu Moscou, porque era com pesquisadores da cidade de Tartu, na Estônia, onde ele vivia, e pesquisadores de Moscou, é uma escola que tem pesquisadores de diferentes áreas, não só da linguística, das letras, literatura, mas também matemática, física, química. Então, muitos dos conceitos, eles também vão estar relacionados com algumas teorias matemáticas, com teorias da física e tal. Então, informatividade tem essa relação, né? Informação aí é um termo bem importante. E quando há essas tensões, o que gera? Gera incerteza. Pensem nesse sentido, quer dizer, você tem aí um conjunto, um sistema cultural organizado, e quando entra uma informação diferente, essa informação, uma informação que transgride de alguma maneira as normas desse sistema, isso causa uma incerteza, né? Porque a lógica dos sistemas é sempre fazer com que o sistema se estabilize a partir da teoria do Lotman, né? E de outras teorias do sistema também, dos sistemas. Com essa incerteza, se coloca em suspeição os códigos semióticos que orientam as interpretações, as memórias e a realidade de determinada cultura. Quer dizer, com uma nova informação e com essa incerteza, se tende a ter um certo tipo de movimento para se estabilizar essas interpretações. Então, determinadas coisas são há movimentos culturais para afastar essas ideias, enfim, esses discursos, né? E outros são, de alguma maneira, assentados a essa cultura. O Lotman, ele vai ter um texto que ele vai falar justamente o quanto isso aconteceu na Rússia a partir da Revolução Russa, né, em 1917. Quer dizer, como é que de uma sociedade monarquista que tinha muita relação com a França, inclusive com os aristocratas preferindo falar francês e não russo, como é que se dá um movimento cultural numa ebulição muito forte, de uma crise cultural muito grande, que faz com que se passe para um regime comunista, em que há uma outra ideologia vigente e que se pretende aí destruir os símbolos do passado, né? Porque para o Lotman, a história da cultura russa, ela vai ser muito marcada por essas grandes crises, e que são crises binárias, segundo ele. Crises que, quando há uma mudança no regime, uma mudança política, que é o que aconteceu em 1917 e o que aconteceu depois com o final da União Soviética, há um movimento muito grande de apagar o passado. Por isso que para ele, para a semiótica do Lotman, é importante esse termo aí, memória. A memória é um termo recorrente nessa semiótica da cultura, porque ele vai pensar também como é que se constitui essa memória cultural, quais são os signos que permanecem. Tem um filme, não sei se vocês já assistiram, mas ele é interessante para pensar isso, que se chama, e que tem a ver com esse contexto, que se chama Deus Lenin. A situação, mais ou menos, é o final da União Soviética. Tem a personagem, ela fica hospitalizado, né? Ela é hospitalizada, ela tem uma crise, enfim, mas é bem no final da União Soviética. Então, quando ela acorda, ela passa por um coma, alguma coisa assim, eu não lembro, mas ela fica hospitalizada. Quando ela volta para casa, o filho dela, como ela é uma ferrenha comunista e adepta às ideias soviéticas, enfim, de tudo que foi construído enquanto ideia de uma União Soviética, com o fim da União Soviética, o filho sabia que aquilo seria um grande choque. E o médico diz para ela, bom, se ela tiver um novo AVC, alguma coisa assim, ela pode morrer. E aí ele reconstrói, o filme é meio que isso, assim, o filho mantendo símbolos da União Soviética enquanto havia um processo em curso da chegada, digamos, do capitalismo, quer dizer, outdoors da Coca-Cola. Então, como é que... e aí tem uma cena ótima, assim, no fim do filme, que ela vê uma das estátuas do Lenin ser retiradas do lugar. E meio que é isso que o Lotman diz, quer dizer,
E é isso que vai mobilizar ele para criar um outro conceito, que é o de explosão, que também é um conceito que vai surgir já no fim da obra dele, já nesse período também do fim da União Soviética, que é pensar, bom, essas grandes crises culturais, elas vão ser mobilizadas por explosões, e elas são binárias por isso, porque é o fim de algo que, quando outra coisa entra no lugar, o que movimenta a cultura russa é justamente tentar apagar toda a memória passada. Então, assim, de alguma maneira, esse contexto, pelo menos eu enxergo muito assim, esse contexto de vida dele, esse contexto histórico, vai influenciar muito o modo como ele vai produzir esse conhecimento e produzir essas teorias da semiótica da cultura. Então, essas tensões, né, que vão ser geradas, a gente pode pensar, inclusive, nessa situação que eu vou mostrar na sequência, né, a ideologia de gênero, ou vamos pensar de modo mais amplo, essas discussões de gênero hoje, como é que a inserção dessas discussões na sociedade brasileira faz tensionar determinadas certezas que havia, né, e faz gerar outros tipos de interpretação sobre algo que está assentado, ao mesmo tempo que esses movimentos vai haver um tipo de combate em relação a esses movimentos, né, que é feito por esses movimentos conservadores, quer dizer, um tipo de resistência a essa nova informação que chega, né. Isso seria diferente, inclusive, se a gente for fazer uma comparação aqui um tanto grosseira, talvez, mas pensando pelo Lotman, a diferença da nossa sociedade, do Brasil hoje e da Rússia, pelo menos pela leitura do Lotman, é que as sociedades ocidentais, e vamos colocar o Brasil aí, elas têm uma visão que ele chama de ternária, em que há mais espaço para que haja adaptações entre esse novo. Então, diferente da cultura russa, que tem em que esses momentos de crise eles vão ser interpretados mais como, bom, vamos apagar tudo que veio antes, ou esse novo vai dominar, né? E, enfim, mudanças bruscas, mudanças mais explosivas, segundo ele. A explosão aqui ela é mais tensionada, digamos assim. Bom, o medo, sendo um regulador da ordem, da norma, ele vai se constituir, diante dessas situações imprevisíveis, como uma emoção coletiva. Aqui o medo a gente não está entendendo como algo individual, né? Como, eu tenho medo de tal coisa, mas o medo ele se constitui porque ele vai sendo construído coletivamente, de tal modo que a gente pode pensar, inclusive, como um pânico moral, né? O medo ele vai estar muito vinculado com essa ideia de um pânico moral, essas ideias que circulam e que se constituem a partir de informações que vão estar muito vinculadas com o rumor das ruas. É desse modo que o Lotman fala. Ele diz, mais do que a gente olhar para os documentos oficiais, a gente precisa olhar para o rumor das ruas. E ele tentava ver isso nesses documentos, claro, documentos que sobreviveram, né, já que são do século XVI e XVII, mas que de alguma maneira falavam mais sobre os sentimentos coletivos, os sentimentos da população. Hoje, a gente pode fazer uma atualização disso pensando as redes digitais, quer dizer, como é que esse rumor das ruas hoje se manifesta nas redes, como é que, olhando para essas discussões, para essas discussões nas redes mesmo, que provavelmente vocês acompanham no Facebook, no Twitter, no Instagram, enfim, como é que isso constrói determinado medo em relação a certos assuntos, né? E aí a gente tem exemplos a dar, né, aos montes. Essa emoção coletiva, que dentre muitas dessas consequências, né, do medo, torna plausíveis e legítimas ações excepcionais. Quer dizer, o que ele vai dizer é que, de tal maneira, esse medo se constitui justamente por ele ser coletivo e ele se estabelecer na sociedade, ele vai fazer com que isso legitime certas ações. Que ações são essas nesse tempo da caça às bruxas? A perseguição a essas pessoas e os assassinatos sistemáticos. Bom, eles estão matando as bruxas, estão levando para a fogueira, estão... Bom, mas isso é admissível porque elas são uma ameaça, né? Olhando para hoje, principalmente para essa situação da ideologia de gênero, a ideologia de gênero ela vai se construir principalmente como uma ameaça para a criança.
se a gente pode pensar aí numa figura central na constituição dessa ideia de ideologia de gênero, é a figura da criança. Não é à toa que hoje vocês podem encontrar muitas discussões, muitos acontecimentos bem recentes, inclusive, que vão estar vinculados a essa ideia da criança em ameaça e essa ideia da pedofilia. Quer dizer, bom, quem é que vai ser contra uma criança ameaçada, né? Quem é que vai ser contra uma situação? Quer dizer, todo mundo vai querer proteger a criança, né? Essa ideia da proteção. Então, esses discursos, em geral, eles não são contra, por exemplo, homossexuais, não são contra os professores diretamente. Não é bem essa retórica. O que está no centro dessas manifestações é a ideia de uma criança que está em perigo. Essa criança está em perigo, bom, aí ela está em perigo em relação ao professor, porque o professor ele pode ser esquerdista, o professor ele pode ser um doutrinador, o professor ele pode ser uma drag queen, como alguns memes circulam, né, uma drag queen como uma professora, que circulavam na época, inclusive, dizendo que o que seria implementado no Brasil com a Judith Butler seria as drag queens serem professoras, por exemplo, e que isso seria uma ameaça, né? Inclusive, algumas falas eu coloco, acho, no artigo da Maris, que é a ministra, né? De que haveria uma formação para que as crianças se masturbassem, né, que os estudantes fizessem sessões de masturbação e que os professores já estariam sendo doutrinados nesse sentido. Então, a gente pode pensar todos esses movimentos como um tipo de construção desse medo coletivo, que vai permitir essas ações, que são, por exemplo, perseguição a professores. E aí a gente chega num movimento super conhecido, que vocês devem já ter ouvido falar, que é o Escola Sem Partido. Quer dizer, o que é o Escola Sem Partido? De alguma maneira, é também uma dessas ações que a gente pode considerar como excepcionais de perseguição aos professores, né, principalmente. Mas por que há essa perseguição? Porque se quer proteger esses estudantes, se proteger essa criança, se proteger esse jovem. Então, há um objetivo muito claro e um objetivo louvável, se a gente for pensar, né? Quer dizer, vamos proteger essa educação. Agora, na verdade, por trás disso, existe todo um movimento que é de perseguição a determinados tipos de pessoas, né? A grupos sociais muito bem marcados. Então, pensando essa situação, a gente foi também fazendo um vínculo em relação ao que o Lotman ia trabalhando. Aqui está só o primeiro movimento. Então, o que aconteceu? Bom, em 2017, a Butler vinha para cá. Ela tem esse livro, que é o Problemas de Gênero, talvez seja um dos livros mais conhecidos dela, onde ela desenvolve essas discussões sobre a teoria queer. E ela acaba sendo uma das coisas que a gente vê nesses movimentos, desde o texto do Lotman, mas várias pessoas que vão estudar a criação de pânicos morais, a relação entre com os inimigos, né, é que se precisa criar esse inimigo. Há uma fabricação desse inimigo. Quem é o inimigo? Ele precisa ser não só uma fabricação no sentido... esse inimigo ele precisa ser identificável, e a melhor forma de identificar isso é personalizando. Aqui, como é que funciona nesse caso específico? É tendo a Butler como essa figura. Quer dizer, ela é a mãe da ideologia de gênero. Ela é a idealizadora, né? É isso que dizia ali, esse é o frame que está ali, é um print da petição que foi feita para que ela fosse barrada, né? Para que a visita dela fosse barrada. E ela é chamada, né, de idealizadora e uma das principais promotoras da ideologia de gênero, referência a exemplos graves da aplicação da ideologia de gênero nas escolas. Há ali nesse texto, se vocês forem procurar, também uma referência a casos que o quanto essa ideologia de gênero já estaria nas escolas, e isso seria uma preocupação, né? Pensem aí também que isso tem a ver com um ataque muito específico a determinadas, como eu falei, grupos sociais, mas aqui a determinadas classes, por exemplo, academia, universidade, os professores, né? A esquerda também, obviamente, mas ao modo como essa doutrinação esquerdista, né? Ou marxista, como em alguns momentos eles chamam, faz com que
a formação desses professores seja influenciada e isso chegue até as escolas, porque esses professores são formados numa universidade esquerdista e que isso vai influenciar na formação das crianças. Então, aqui, o que aconteceu? A Butler acabou vindo para o Brasil, obviamente, e ela fez a palestra dela, que inclusive é importante pontuar que não tinha nada a ver com discussões de gênero, de teoria queer, quer dizer, ela já está em outras questões, assim. Ela é muito reconhecida pelo trabalho dela em teoria política. Era uma palestra sobre democracia, que tem a ver, mas enfim, não era sobre teoria queer. E ela faz essa palestra, mas na frente do Sesc Pompeia, em São Paulo, que é onde ocorreu isso, há uma manifestação entre apoiadores da Butler, né, que já conheciam essa reverberação, e pessoas contrárias a ela, né? E talvez um dos atos mais simbólicos desse momento, e que ajuda a gente a pensar a construção dessa inimiga, inclusive como bruxa, vocês podem ver ali na imagem, aquela é o rosto da Butler, né? Colocada como uma bruxa, né? Porque tem o chapéu de bruxa, vários dos cartazes nomeavam ela como bruxa, né? Proteja, dizendo que a Butler precisava deixar as nossas meninas e os nossos meninos, que meninas são princesas, meninos são príncipes, contra a ideologia de gênero, menina veste rosa, menino veste azul, vários desses tropos, assim, eles vão ser recorrentes nessa manifestação, e ela acaba com a queima dessa boneca. Então isso é muito simbólico, porque justamente as bruxas, elas eram queimadas na Inquisição, né? Então aí tem uma representação bem forte, assim, do modo como a exterminação dessa bruxa, né? O extermínio dessa bruxa. Isso eu já falei para vocês, né? O modo como a ideologia de gênero, enquanto conceito, ela vai se construir. Para quem lê o texto, vai estar ali mais detalhado, assim, esse movimento. Mas é bem importante só pontuar que isso é um movimento transnacional, então, quer dizer, não acontece só no Brasil. É uma construção, sobretudo na América Latina e na Europa, que começa com movimentos católicos e aqui é importante pensar, hoje a ideologia de gênero ela é uma ideia que ela congrega um grupo de pessoas, diferentes grupos que estão unidos em função dessa ideologia de gênero, porque ela une católicos, ela une evangélicos, ela une grupos que não são religiosos, como Escola Sem Partido, por exemplo, e mesmo parlamentares que são conservadores ou contra a esquerda, enfim, e que não tem uma vinculação religiosa marcada, mas que todos, o MBL também, né, enquanto movimento, mas que vão aí se relacionar entre si nessa cruzada contra a ideologia de gênero, né? Que é o modo como vários pesquisadores chamam Marlon, esse movimento, né? Oi. Eu tenho uma referência a essa América Latina que tu fazes ali, né? No texto, que é, na realidade, uma preocupação do Ratzinger em relação ao modo como na América Latina isso repercutiria, né? Sim. Eu fiquei curioso sobre isso, sim. E até porque tu trabalha com a Silvia Federici também, né? Que também discute esse tema, assim. Eu não conheço o trabalho da Silvia Federici, mas é uma referência que tu traz, assim, também um pouco nesse contexto, né? Não sei se tu mais à frente. Não, posso falar agora. Aí está muito específico, acho que aí é explícita essa relação, uma ideia da igreja mesmo, pensando assim enquanto instituição, o modo como isso pode afetar a constituição da igreja, primeiramente da Igreja Católica na América Latina, porque se tem a América Latina, né, como enfim, um continente, países muito católicos. Isso seria uma ameaça para esse desenvolvimento, né, uma ameaça para a igreja mesmo. Isso é muito marcado no texto do Ratzinger, assim, essa discussão e na época principalmente, vamos tentar fazer com que isso não avance na América Latina, porque ainda é um território nosso. Eu acho, só que ao mesmo tempo isso tem a ver com o contexto social de países que vão ter um processo
que saem de um processo de ditaduras e de golpes, etc. e tal, e que ali nos anos 2000, pouco depois dessas movimentações dos anos 90, vai ter governos de esquerda, né? E que vão trazer um outro tipo de política. Então, há um movimento muito forte assim contra essas ideias mais reacionárias. E isso se dá muito no campo da educação, porque são implementadas políticas educacionais em diferentes países, no Brasil também, em alguns mais, como na Argentina, por exemplo, Equador, Peru. Mas é uma discussão que vai girar muito em torno, a ideologia de gênero ela vai girar muito em torno dessas políticas educacionais, né? Inclusive aqui no Brasil especificamente com os planos educacionais, que vai ter uma disputa entre incluir ou não as discussões de gênero, né? E que acabam não incluindo, em função da pressão desses grupos religiosos. Eu acho que, e sobre a Federici, eu acho que ela ajuda a pensar mais o modo como primeiro, uma referência que vai vincular essa discussão, né, essa caça à bruxa como um problema de gênero, mas principalmente um problema dentro de um sistema capitalista, colocando aí as relações de trabalho as relações de trabalho de classe mais do que as relações de gênero. Pelo menos eu leio ela mais por essa lente, em que ela não pensa tanto o gênero nos textos, eu acho, mas ela privilegia uma discussão, vou dizer de classe, assim, porque eu acho que fica mais fácil, assim, pensando esses dois marcadores. Mas isso ajuda a pensar, por exemplo, o modo como há um desenvolvimento diferente aqui na América Latina do que na Europa, principalmente pelo modo como se dá as relações históricas na América Latina de dominação e enfim, do modo como se constituiu, né, como a América Latina se constituiu enquanto continente, enfim, enquanto esses países, vinculado aí à religião, né, o modo como isso se tornou assim uma disputa muito forte desses religiosos, né, tanto que essas cruzadas acabam sendo muito mais fortes na América Latina do que na Europa, ainda que lá também seja um continente em que isso aconteça, né? Não sei se respondi a tua pergunta. Sim, tá ótimo. Desculpa ter tirado o teu... Não, imagina. Tava pensando aqui também. Ótimo. Porque essa imagem, por exemplo, ela faz parte de um... Eu não consegui lembrar agora o nome, mas ela é um movimento muito... É conhecido no Brasil, do grupo da família, da moral, pátria, não lembro bem, mas é nesse sentido, assim. E eles são monarquistas, enfim, né? É um grupo monarquista e que defende muito, assim, esse Estado monarquista religioso católico e tal. Então, para ver assim que desde esse tipo de grupo até Alexandre Frota, por exemplo, se unem nessa cruzada por diferentes razões, mas com um inimigo específico. E aqui eu queria destacar só uma coisa que tem a ver com essa ideia de acontecimento e tem a ver também com o que o Lotman trabalha, que é o seguinte: essas crises culturais, elas são explosivas, mas elas não acontecem do nada. Quando a gente olha para essas crises, é importante ver quais são os movimentos mais próximos que fazem com que esses acontecimentos emerjam. É nesse sentido também que uma outra semióloga, a Júlia Kristeva, não sei se é assim que se pronuncia, Kristeva? Pode ser, acho que pode ser um dos dois jeitos. A gente tá... Os nomes dos russos também é tão difícil a gente saber. A Kristeva, ela tem um texto que ela fala também sobre essa coisa da crise, que é bem interessante, essa ideia de olhar a rachadura, há indícios da rachadura muito antes da gente perceber a rachadura. É meio que essa a analogia que ela faz.
E é um pouco isso, assim, o Lotman pensar, bom, o que está aí anunciado que vai referir a essas mobilizações, a esse acontecimento de hostilidade a Butler especificamente. Então, a gente tem esse contexto histórico da ideologia de gênero, mas no Brasil especificamente, nesse contexto, a gente tem algumas situações que ocorreram um pouco antes dessa visita da Butler, que é o caso do Queer Museu, que vocês talvez tenham acompanhado também e conheçam, que foi em Porto Alegre, inclusive. Uma apresentação, o LABT, que o artista foi acusado de pedofilia, porque uma mãe levou uma criança para assistir, o artista fica nu, assim, ele faz uma performance em que ele está nu e as pessoas podem mexer no corpo dele, né? E aí uma criança toca no pé dele, alguém tira uma foto, essa foto vai para as redes, circula, e há toda uma mobilização contra essa mostra do que aconteceu no Museu de São Paulo, Museu de Arte de São Paulo. Então, mas não é só isso, algumas outras, se a gente for pensar naquela época específica, várias manifestações, várias mostras artísticas, teatrais, exposições que vão começar a ser cerceadas em função dessa ideia de que essas mostras estariam promovendo a ideologia de gênero, estariam promovendo a pedofilia, estariam ameaçando as crianças. Ali tem uma cena aqui no quadro de baixo de uma peça de teatro em que ela interpreta, uma atriz que é travesti, que interpreta Jesus Cristo, Jesus como uma travesti, Jesus Rainha do Céu, o nome da peça. Então, assim, é importante entender esse contexto, porque tudo isso faz parte do modo que a gente pode chamar, e que um autor que a gente trabalha do acontecimento chama desse modo, que é o Louis Querret, que é a formação desse campo problemático. Esse termo, na verdade, é do Deleuze, que o Querret tira lá do Deleuze, para pensar justamente isso. O que constitui esse campo problemático que faz com que, em determinado momento, esse acontecimento emerja? E se a gente olhar para esse contexto, a gente pode pensar aí esse cerceamento dessas exposições, das artes de modo geral, como uma forma, como uma preparação desse terreno para essa hostilidade. Então, tudo isso constitui a formação dessa cruzada contra a ideologia de gênero, né? Essa cruzada moral. E aí, especificamente sobre esse caso da Butler, né? Voltando para ele, como é que a gente pode ler isso também aí por uma via semiótica, né? A gente pode pegar esses materiais que circulam nas redes, pelo menos é assim que a gente procede no grupo, e vendo como é que isso foi construído, quer dizer, quais são as estratégias discursivas, enfim. Há dois empreendedores morais centrais nisso, Escola Sem Partido e MBL, que eu já falei, MBL responsável aí principalmente ali no Queer Museu, e no LABT, de fazer essas imagens, né, de fazer os vídeos. A produção desses vídeos é central, são vídeos que são colocados em circulação nas redes, então há um processo aí de fragmentação importante. Se a gente for pensar a constituição da desinformação hoje, ela vai ser operada muito em função da produção de imagens, da circulação dessas imagens na rede e da descontextualização. A gente pode pegar qualquer acontecimento hoje vinculado a isso e a esse processo de descontextualização. Se vocês estão acompanhando o caso daquele político, acho que ele é vereador, né? Deputado ou vereador, acho que vereador, o Gabriel Monteiro, tem o caso do Rio de Janeiro, que tem o abuso das crianças e tal. O movimento que os conservadores que apoiam ele fazem é descontextualizando, inclusive, vários vídeos. Então, isso é interessante de ver como é que esse processo é feito, um processo que a gente pode entender como fragmentação. E aqui, o que acontece? A gente tem esses empreendedores, o principal vídeo, se vocês puderem olhar depois, tem o link no artigo também, é desse influenciador, que se autodenomina influenciador católico, o Bernardo Kister, que é um nome bem conhecido assim na direita brasileira, em que ele faz um vídeo contra Butler, incitando, mobilizando as pessoas para atacar a Butler, e ele lê
partes do livro da Butler, inclusive, interpretando pela lente da ideologia de gênero, né, pela lente deles, o que a Butler está dizendo. Ele mostra a revista Cult, a capa da revista Cult. Então, assim, ele vai identificando esse inimigo, ele vai construindo a figura desse inimigo. Quem são nossos inimigos? É a revista Cult, quer dizer, a gente tem ali uma revista de acadêmicos, universitários. Ele cita alguns acadêmicos, como Vladimir Safatli, a Márcia Tiburi. Então, o Caetano Veloso, artistas vinculados, ou que são mais ligados a esse campo progressista. E ele constrói, então, a figura da Butler como esse ser horroroso e que precisa ser exterminado exatamente nesses termos, né? Ele diz, nós, enquanto direita, precisamos atacar isso. E eu vou destacar só um vídeo, que é esse que está aí na tela, professoras forçam criança a passar batom, que ele é interessante porque esse é o processo de construção desse medo. Aí tem um exemplo de como se constrói esse medo hoje, nesse contexto das redes. É um vídeo, a criança, as professoras, elas estão fazendo a criança tomar um suplemento de ômega 3, uma coisa assim, e eles pegam, é um vídeo do MBL, tá ali, né, a logo ali, eles pegam e descontextualizam ele e fazem esse vídeo circular dizendo que as professoras estavam tentando passar batom. Ou seja, o modo como a ideologia de gênero já está nas nossas escolas, o que faz com que quer dizer, isso é um motivador para que nós, conservadores, estejamos lá no Sesc Pompeia para atacar a Butler. Isso acontece, como vocês viram naquelas imagens, e inclusive uma imagem que eu mostrei aqui, mas não falei, essa mulher que está aqui na frente, do lado direito, é a Wendy Brown, que é a companheira, ela é também uma professora, ela é companheira da Judith Butler, que veio para o Brasil também nessa visita, e ela é atacada, porque as pessoas confundem ela com a Butler no aeroporto, inclusive ela é hostilizada, e eles filmam, na verdade essa filmagem é feita pelas próprias pessoas que hostilizam ela no aeroporto, né, enquanto elas vão embora, no momento que elas vão embarcar, com gritos, né, saiam daqui suas bruxas, etc e tal. E aqui só algumas imagens desse mesmo dia, assim, a gente pode ver aí, né, tem várias imagens na internet que vocês podem procurar também, o quanto signos que vão vincular a religião, né, a construção da Butler como essa bruxa, como algo diabólico, né, como algo satânico, e a figura da criança que vai aparecer também com essa imagem cristalizada de uma criança inocente que é, por exemplo, essa ideia do príncipe e da princesa, que também é uma demarcação de gênero bem estabelecida. Isso vai dar uma movimentação, nas redes há um movimento forte sobre isso, né? Esse Fora Butler, ele vai reverberar. E aqui eu destaquei algumas imagens que, de alguma maneira, elas também sintetizam esse movimento, que é a construção da Butler como essa inimiga que o Lotman fala, né? O modo como vai haver uma construção imagética, quer dizer, pegar uma foto dela e construir em cima disso desenhos que vão construir ela como essa figura nefasta, essa figura satânica, né? Algumas brincadeiras que vão ser feitas, enfim, brincadeiras entre aspas, né? Jogando com alguns memes, e tem uma imagem que eu não coloquei aqui, mas também tá no artigo, no final, que são os vídeos feitos pelo pastor Everaldo e pelo Marco Feliciano, que são dois políticos também ligados a partidos de direita, que vão também fazer que vão chamar a mobilização contra a Butler, né? E que, para reforçar isso, esses vídeos, principalmente do pastor Everaldo, ele é bem interessante de vocês assistirem depois, porque ali vai estar construído o quê? Como é que é a família que nós pensamos, essa família, pai, mãe e seus filhos, uma família heterossexual constituída, e como a Butler está tentando destruir isso. E aí há imagens do quanto ela, construindo ela como uma abortista, alguém que é a favor do aborto, alguém que quer... que não quer que seu filho seja mais menino, mas quer que ele seja uma menina. Enfim, toda uma construção que vai mostrar como é que ela, enquanto inimiga, está, enfim, sendo a responsável por isso.
E para finalizar, tem uma coisa que o Lotman fala e que a gente pode ver, assim, uma das conclusões, a gente pode ver muito, acho que esse caso ele constrói muito, ele dialoga muito com essa conclusão do Lotman, que é o seguinte: nesses processos, nessas crises em que a gente procura um inimigo, esse inimigo ele é construído. A gente precisa construir esse inimigo. Ou seja, a gente precisa dar poder a esse inimigo. O que acontece aqui é justamente isso. Quer dizer, a Butler ela não está vindo atacar, ela não tem nenhuma fala dela que seja nesse sentido. Se não houvesse essa mobilização, muitos nem saberiam que a Butler viria, né? Quem saberia são aquelas pessoas que acompanham a obra dela, enfim, que tem algum interesse específico. Mas o que acontece? É preciso que, para que a gente mantenha essa cruzada, se construa esse inimigo e se dê poder a ele. E é justamente o que acontece com a Butler. Quer dizer, você só consegue demarcar esse inimigo e combatê-lo se você dá poder a ele. Então, esse movimento, de alguma maneira, é isso, né? Eles precisam criar a bruxa, eles precisam criar esse inimigo. É isso que o Lotman fala no final do texto. E é isso que, mais ou menos, a gente também conclui no final desse trabalho, né? Pensando aí por essa semiótica do Lotman. Principalmente essa semiótica do final, que ele nem pôde desenvolver tanto, porque logo ele morreu, né? Mas eu acho que ele deixa várias pistas, assim, para a gente pensar essa semiótica das emoções e principalmente pensar os movimentos contemporâneos, né? Acho que essa ideia dele do medo enquanto uma emoção coletiva que mobiliza nesses momentos de crise, ela pode ser uma ideia bem potente, assim, para a gente pensar os movimentos atuais, principalmente no Brasil, né? Então era isso, acho. Tá ótimo. Marlon, obrigado, sim, é demais o teu trabalho. Tem uma frase do Lotman que ele comenta que não é a ameaça que cria o medo, né, mas o medo que cria a ameaça. Né? Era essa frase que eu estava tentando lembrar, exatamente essa. E, enfim, é muito legal ver assim o modo como o autor funcionou para ti, né? Como tu consegue te apropriar dele e atualizar, assim, enriquece muito a tua discussão, tá? Tá muito bem concebido, assim, o trabalho, né? Eu não queria tomar o teu tempo, né? Mas eu fico me coçando, assim, para te ouvir um pouquinho mais, assim. Eu achei muito interessante essa ideia do campo problemático, né? Do Querré, né? Tem Isso. algum paralelo possível com a noção de semiosfera, assim, como se esse campo problemático fosse ali estivesse assim uma tensão própria de um espaço de fronteira semiótica ou essa turbulência como algo dado na periferia de um sistema, assim, não sei se isso, não sei se eu não estou forçando um paralelo, talvez, assim, mas eu achei muito rica também essa ideia do campo problemático, né? Até metodologicamente para a gente pensar os projetos assim, né? Como essa montar o campo problemático, né? Uhum. Eu não tinha pensado essa relação, mas muito boa, na verdade. Acho que faz total sentido de pensar, porque sim, assim, a ideia do campo problemático para o Querré é justamente essa esfera em que vão se anunciando as tensões. E a semiosfera é justamente isso, né? Quer dizer, esses movimentos que estão em conexão e que o tempo inteiro vai ter essa tensão ali, né? Então, eu acho que sim, eu acho que ele é um conceito. Eu conheço algumas pessoas que trabalham, poucas pessoas que trabalham com essa ideia do campo problemático, pensando enquanto um operador mesmo, identificando esse campo problemático em relação aos acontecimentos. O Querré, ele trabalha pouco sobre isso, ele sinaliza só. Mas eu acho que, numa perspectiva semiótica, a gente pode pensar muito pela semiosfera, porque acho que dos conceitos do Lotman, ele é um dos mais, acho que não é à toa que ele é um dos principais, justamente porque ele consegue, até de uma forma visual, assim, fazer com que a gente construa de uma forma visual essa relação entre esses discursos em tensão mesmo, né?
e o que a gente vê nesses casos, eu acho que é justamente isso, assim, nas zonas de fronteira, como ele diz, é que isso se anuncia mais, né? E pelo menos como a gente tem trabalhado ali no grupo, o que a gente vê é o quanto esses movimentos em rede, eles trabalham muito nesse sentido de cada vez mais nessa zona fronteiriça, né? Porque há uma... acho que essa ideia da bolha, ela, no que a gente observa, ela não é exatamente... Ela não exatamente funciona porque os casos que ganham mais evidência, que a gente vê hoje, eles estão funcionando muito nessa disputa mesmo, assim, de movimentos organizados, né? Ainda que a gente tenha, por exemplo, nos casos mais atuais, todo o trabalho dos robôs e etc e tal, né? Enfim, eu acho que essa relação faz muito sentido, assim, da semiosfera e do campo problemático. Eu confesso que eu não sei exatamente como isso está na obra do Deleuze, eu não sei se tu sabe ou se tu já tinha visto, mas o Querrel diz que ele traz isso do Deleuze, né? Uhum. Cara, eu pontuei um monte de coisa, assim, sobre o teu texto, enfim. Não queria tomar o teu tempo, né? Mas tem um ponto, assim, que eu fico me pensando, eu acho, não é uma pergunta, talvez seja para nós aqui, para a turma, são dessas aberturas, né? A impressão que eu tenho que tem na semiótica do Lotman, assim, uma busca por aberturas, né? De negociações de alguma forma, contato, né? Ou negociações, assim. E é nesse sentido que eu fico pensando como lidar com isso, né? Quais essas contra-estratégias, assim, né? Até tendo em vista que as mídias se alimentam desse ódio, desse furor, dessa... Ele fala no texto, né, que a imprensa se desenvolveu muito junto com a disseminação desses relatos de bruxaria, né? Então, como negociar esses sentidos nesses espaços midiáticos, né? Como atenuar, no caso, essa disputa, assim, porque é disso que está se tratando, né? De uma disputa nesses espaços, assim. Claro, eu acho que é uma questão que a gente não vai conseguir responder, mas não sei se isso te passa algo assim a respeito. Coincidentemente, na defesa da tese, semana passada, me perguntaram isso também, com algumas outras palavras, mas é tipo, e agora o que fazemos também? Pois é. Eu acho que assim, primeiro, olhando pela ótica do Lotman, e aquilo que eu falei, né, está muito calcado no social, no contexto que ele vivia, eu acho que ele tem essa ideia de cadê a abertura, ou como é que a gente pensa essa abertura, ao mesmo tempo que eu acho que ele era meio desesperançoso em relação a isso, justamente por entender essa ideia dessas crises como algo binário, né? Essa coisa da explosão de devastar tudo e dessa memória ser destruída, etc. e tal. Eu acho que, pensando no nosso contexto aqui específico, o principal desafio é tentar... É um desafio coletivo mesmo, de ver como é que se lida com essa lógica das plataformas que a gente não conhece. Porque eu acho que o que tu falou é exatamente isso, assim, elas se alimentam desse ódio, né? Se criam essas comunidades de ódio. Tem uma autora, que é a Sara Ahmed, que ela trabalha com essa questão das emoções e tal, e ela fala sobre essa ideia da comunidade, das comunidades do ódio, assim, e acho que é um pouco nesse sentido. As redes hoje, se a gente for ver, elas são alimentadas pelo ódio. Mesmo quando existe, por exemplo, uma situação de violência, digamos assim, e mesmo quando se reivindica, se mostrando, mas aqui tem uma situação terrível, isso a gente não pode aceitar, ela também vai se dar por uma gramática do ódio, muitas vezes, de uma união contra
um alvo estabelecido. Então, isso só potencializa as plataformas mesmo, né? Então, eu realmente não sei, assim, porque é um campo que a gente não conhece, essa mediação algorítmica, né? Eu acho que existe muita ilusão, bom, sabe melhor do que eu, assim, no momento em que a gente entra nesse período digital, de digitalização e etc e tal, existia muito essa ideia de a gente chegar num futuro que seja democrático, participativo, que a internet é esse lugar de democracia e da participação e todas as pessoas produzindo e que pode ser um lugar ok para isso, né, dessa emancipação, que é uma visão tanto ingênua, assim, e se tem essa ideia de que não existe uma mediação, por exemplo, agora não existe a mediação como existe na televisão, porque na televisão tem uma mediação, a gente precisa da televisão para saber das coisas, precisa do rádio, precisa do jornal, existe essa mediação da mídia, como se na internet isso não existisse, sendo que na internet existe uma mediação das plataformas uma estrutura muito estabelecida, e que a gente não entende muito bem como ela acontece, né? Como é que se dá isso, que algumas pesquisas têm mostrado, né? Mas que a gente continua alimentando isso também, né? Estando nesse ambiente. Então, é um ambiente que, obviamente, muitos movimentos progressistas, por exemplo, acontecem, muitas mobilizações em função da gente estar em rede, mas também acontecem esses movimentos de disseminação de ódio, de desinformação e tal. Então, eu não sei. Mas acho que vai ter que ser um movimento coletivo, uma organização política muito mais estabelecida, num contexto assim, político, governamental, que seja aberto a isso, inclusive num sentido de regulação, uma regulação que não seja pensada nesses termos de censura e etc e tal, mas de uma regulação para que a gente conheça mais o que essas plataformas fazem, né? São empresas, né? Sim. Cara, estouramos um pouquinho do tempo, né? Não quero tomar mais o teu tempo. Agora são 20 para as 9. Quero te agradecer imensamente. Muito bom te ouvir. Teu trabalho está excelente, assim, e vai nos ajudar muito. Voltaremos ao teu texto. Teu texto está disponibilizado no Moodle já para a turma. Provavelmente estaremos trabalhando com ele até ainda o final do semestre. Temos mais um trabalho de avaliação, assim. Então, quero enfatizar, assim, quanto está bom o teu trabalho, está muito legal, e te agradecer pela colaboração enorme, assim, com a nossa disciplina. Eu espero ter ajudado. Fiquei muito feliz com o convite, quero reforçar isso. Como eu disse, acho que é só a segunda vez que eu estou falando sobre esse trabalho. Foi aquela vez muito rápida naquele evento, né, que era bem rapidinha a fala. Então, eu fiquei bem feliz, assim. Obrigado pro pessoal que está ali no chat agradecendo. É bom falar contigo também, Fabrício, e quero marcar o quanto foi importante também para minha formação, as aulas contigo. Eu acho que eu não cheguei a falar isso, mas na minha tese, que não tem a ver com a semiótica da cultura, tem uma entrada do Benjamin, principalmente, eu meio que construo uma cartografia benjaminiana, e é muito inspirado nas tuas aulas. Legal, assim, então, que bom. Aí teremos uma outra conversa. Aí é um outro, a gente faz uma outra viagem, não para a Rússia. Falou isso. Valeu, obrigado, hein? Valeu. Obrigado. Boa noite para vocês. Bom semestre. Valeu. Tchau, tchau.